Oi, gente. Olá. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar a live. Paola já chegou aí. Eu vou desativar os comentários. Pronto, pra gente começar. Bom, é importante dizer, antes da gente começar a falar do tema da nossa live, que desde o ano passado, quando começou a pandemia, a gente começou a fazer um conjunto de lives com recorte do tema saúde mental e gênero, baseado nas categorias que eu desenvolvi no meu livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Eu sempre no começo das lives, eu faço um apanhado, né, desses recortes, das categorias analíticas dos dispositivos, para a gente entrar depois no tema específico. Então, para quem está chegando agora ou para quem perdeu alguma live, é importante dizer que eu dei um mini curso sobre o livro, que está disponível, aberto, gratuitamente no meu canal do YouTube, bem como todas as lives que a gente realizou até agora. O tema da live de hoje é a retirada da medida protetiva e os dispositivos de gênero. Eu vou começar falando um pouco sobre os dispositivos e depois a gente vai chamar a nossa convidada especial, a Paola Ludovici, para poder apresentar a pesquisa que ela tem feito sobre esse tema. Bom, a primeira coisa que eu queria relembrar para vocês é que gênero, a gente entende gênero como performance e como emocionalidade. Ou seja, existem poderosas tecnologias de gênero, produtos culturais, práticas sociais que interpelam certos comportamentos, mas configuram também formas de sentir que são muito diferentes para homens e mulheres. Por quê? Porque homens e mulheres são diferentes essencialmente? Não, eu trabalho com uma categoria de binarismo estratégico, porque a nossa cultura é muito sexista e é binarista. Então eu preciso de conceitos binários para entender fenômenos que ainda são binários. Isso quer dizer que na nossa cultura existem caminhos privilegiados de tornar-se pessoa homem ou mulher, tá? Pode ser que a gente desconstrua, o binarismo mais pra frente? Sim, mas por enquanto ele ainda é muito forte, muito presente na nossa cultura. Para as mulheres, esse processo de subjetivação ocorre no dispositivo amoroso e materno. E para os homens, no dispositivo da eficácia. O que significa que as mulheres se subjetivam no dispositivo amoroso? Dito de uma forma sucinta. Quer dizer que as mulheres, a gente terceiriza a nossa autoestima. A gente aprende uma forma de amar que é identitária. E a metáfora que eu criei para entender essa forma de amar é que as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Então, uma prateleira, vocês imaginam, quem está no final está no pior lugar da prateleira. É uma prateleira que coloca as mulheres em lugares diferentes. E ela é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem, que foi construído historicamente no nosso país e que coloca mulheres negras, por exemplo, numa das piores posições. Mas também mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência. No fundo, como eu sempre repito, a prateleira é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. É importante dizer que as mulheres, então, nós mulheres aprendemos que a chancela da nossa mulheridade é ser escolhida e manter-se escolhida fora dessa prateleira, tá? Um ponto importante, então, é que o nosso botãozinho de vulnerabilidade é ser escolhida. E é muito importante dizer também que muitas mulheres, isso faz com que muitas mulheres se casem com o casamento, quando elas começam a perceber que elas estão indo para um lugar cada vez pior da prateleira, porque estão envelhecendo, por exemplo. E não só isso, muitas se casam não com o homem que elas têm, com o qual elas se relacionam, mas com o homem que elas querem que esse homem se torne, como se o amor fosse um investimento na bolsa e dependesse delas essa transformação. Existem muitos produtos culturais que ensinam as mulheres essa emocionalidade, como por exemplo a Bela e a Fera, como por exemplo Bridgerton, né? O pessoal que está assistindo aí agora no Netflix. E as mulheres, nós mulheres aprendemos que terminar uma relação é fracassar na nossa mulheridade. Então a gente precisa entender o dispositivo amoroso como envolvido aí nas relações de violência
E Paola vai falar da relação disso com a retirada das medidas protetivas. Um outro ponto importante é o papel do silêncio nas relações. O silêncio é um comportamento de gênero. Homens e mulheres têm uma relação diferente com o silêncio. Nós, mulheres, aprendemos a nos calar para manter o bem-estar dos outros e manter as relações. E a gente paga um preço alto, inclusive muitas vezes adoecendo psiquicamente. Não é à toa que as mulheres implodem psiquicamente na depressão e na ansiedade. O outro dispositivo para as mulheres é o dispositivo materno e aponta para um processo histórico de naturalização do trabalho do cuidado e do cuidar sobre as mulheres. Isso aconteceu principalmente com o avanço e a consolidação do capitalismo e a ideia de que pelo fato de sermos portadoras de útero, somos naturalmente, vocacionalmente cuidadoras, tá? Isso é fundamental, porque a base do dispositivo materno, independentemente aí da mulher ter filho ou não, é o heterocentramento. O que a gente aprende em termos de pedagogia afetiva é que a gente deve sempre priorizar os interesses, as demandas, as necessidades e desejos dos outros em detrimento dos nossos próprios. Ou seja, primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, quem sabe, em 10º lugar, eu mesma. Bom, dito isso, eu não vou entrar hoje nos dispositivos, no dispositivo dos homens. A gente vai ter lives nesse ano para falar sobre o sofrimento também aí relacionado às masculinidades. É importante então dizer, antes de chamar a Paola, ressaltar o quanto o nosso país é violento com as mulheres. A gente é o 5º país em feminicídio. Existem pesquisas que mostram que, em média, 3 a cada 5 mulheres já sofreram ou sofrerão violência de gênero na sua vida. É importante dizer também que há uma dificuldade, às vezes grande, das mulheres em denunciar, porque isso implica várias coisas, como publicizar o problema e também romper o silêncio, que é um comportamento que é interpelado nas mulheres, como eu já expliquei. Então agora eu vou chamar a Paola, que vai falar um pouco, vai explicar o que é uma medida protetiva e também a pesquisa que foi realizada. A Paola Ludovici, ela é analista em psicologia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é mestranda do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, orientanda da professora Silvia Lordello e minha orientanda. Vou convidá-la para entrar então agora na nossa live. Oi, querida! Oi, tudo bom? Tudo jóia? Bem-vinda! Obrigada. Muito bom te receber aqui. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, falasse de uma forma sucinta o que é uma medida protetiva, a importância da medida protetiva e aí apresentar a pesquisa. Tá. A medida protetiva, ela é um instrumento, né, trazido pela Lei Maria da Penha de proteção à mulher. Né, dentro das várias possibilidades de medida protetiva, que são mais deferidas, né, em favor dela, será afastamento do lar, do autor de violência, proibição de aproximação e proibição de contato. A ideia é que logo no início, em que é relatado, então, esse episódio de violência que aconteça, elas já sejam deferidas e essa mulher esteja protegida. E aí a pesquisa ela vai então trabalhar com o momento em que essa mulher pede para retirar essas medidas protetivas, né? Então abdica mesmo dessa proteção. E normalmente ela vai acontecer via Ministério Público, né? E muitas vezes por conta do caráter da violência, né? E tudo que estrutura a violência, é necessário que seja questionada essa mulher se ela está sendo coagida de alguma forma, né, a retirar essa medida protetiva, já que ela relatou alguma violência contra ela. E aí, nesse momento, então, que essa pesquisa foi delineada, assim, né, para entender, então, quais eram essas motivações de retirada das medidas protetivas por essas mulheres. E aí eu já entro nas categorias, Valesca? Eu acho que você pode falar como é que foi feita a pesquisa e depois apresentar as categorias. Tá. Então, as motivações, elas foram categorizadas a partir de relatórios produzidos por uma equipe psicossocial, analisando, então, documentalmente o que era dito como prioridade, né, como motivação maior dessas mulheres para retirar a medida protetiva. E aí, além desses relatórios, foram analisados também os dados
sociodemográficos dessas mulheres e categorizado, então, essas motivações dentro de um laço temporal, né? Assim, da data do fato até o momento em que elas pediram, então, essa retirada da medida protetiva. E aí, nessa análise, então, de conteúdo desses relatórios, surgiram 4 categorias. A primeira categoria que mais apareceu mesmo nas motivações vai ser a categoria de cuidar, que vai estar, então, aí dialogando, né, com esse dispositivo materno. E aí, dentro da temática do cuidar, a gente encontrou principalmente a necessidade, né, de mediação da relação de pai e filho e de um cuidado prestado a esse parceiro ou ex-parceiro, se ela tivesse rompido o relacionamento, né? E aí, nos relatórios, a gente pode ver situações como se preocupar com manter o vínculo do filho com o pai, numa necessidade de manter, de debater, então, as questões parentais, ou às vezes de coordenar os dias de convivência, né, do filho com esse pai, e uma preocupação em não sobrecarregar terceiros, assim, seja familiares, ou sejam vizinhos. E a outra seria em relação a cuidar desse parceiro mesmo delas, né? Teve uma que colocou assim, ele é muito doente, precisa de ajuda para tudo, precisa de mim, né? Teve um em que ele passou por um processo cirúrgico, eu preciso cuidar dele. Ou seja, mesmo ele tendo sido violento, ela coloca em termos de prioridade o outro e não a si mesma, né? Sim, sim. Colocando não só as suas necessidades, né, em segundo plano, mas até sua integridade física, porque nesse caso do processo cirúrgico, por exemplo, ele já tinha passado por processo cirúrgico antes do registro do boletim de ocorrência, né? Então, em detrimento da sua própria integridade física mesmo. E nessa categoria é interessante colocar que, assim, das mulheres, as mulheres negras foram as que mais apareceram na categoria do cuidar, né? E aí, quando a gente trabalha pensando numa herança escravocrata, né? Dessa distribuição mesmo, né? Do cuidado, né? Econômico do cuidado entre as mulheres, como isso acaba afetando muito mais também as mulheres negras, né? Em que estão num lugar, às vezes, de cuidar da própria família e cuidar da família dos outros, assim, né? Sendo exercendo trabalhos como diaristas, né, babá, cuidadoras, que normalmente acabam ficando mais com as mulheres negras, né? Quer dizer, se o heterocentramento é interpelado nas mulheres em geral no dispositivo amoroso, isso é muito mais agudo nas mulheres negras, onde se espera, vamos colocar assim, a abertura dessa mão de si mesmo, uma subserviência ainda muito maior, né? Uhum, uhum. E assim, é interessante a gente colocar também que nessa categoria algumas das mulheres não tinham filhas, né? Então, quando a gente coloca assim, o cuidar do outro, esse dispositivo materno, ele tá amparado numa generalização desse cuidado, né? Não só da gestão da atividade diária, então essa mulher ela fica responsável, né? Tanto pela harmonia e pelo sucesso da relação do pai com o filho, quanto a partir do momento em que ela pediu uma medida protetiva, ela também vai começar a fazer a gestão de como os dias de convivência, mesmo não podendo entrar em contato com ele, vai acontecer em relação aos filhos, né? Não são eles que estão tomando essa iniciativa de como eles vão dar um jeito, né, de encontrar esses filhos, assim. Então isso acaba colocando nas costas dela do tipo assim, como que você foi lá e fez um negócio desse separando a nossa família, né? Então, ela tem que cuidar também da relação e, às vezes, muitas vezes, ensinar esse pai, né? Esse homem a ser pai. E é muito pesado, né? Porque é uma hiperresponsabilização da mulher e uma desresponsabilização do homem. Isso. E aí, a próxima categoria que surge é a categoria amar. E aí, nessa categoria, as temáticas que apareceram, né? Foram, principalmente, de responsabilização desse homem, de minimização da violência e uma expectativa de mudança, né, do parceiro, que você comentou bem no início. E aí, para minimizar essas violências, desresponsabilizá-lo, elas colocam muito a ideia de qualidades positivas desse homem, né, que ele é um bom pai, ele é um bom trabalhador. E, em geral, essas qualidades positivas, elas se referem a várias outras coisas, que não dentro de um relacionamento, né. Elas não falam que ele é um
um parceiro amoroso ou cuidador. Sempre ele é um bom pai, ele é trabalhador, né? Então tem a questão de ser provedor, né? E aí, por isso, ser um bom parceiro. E além disso, colocam muito para responsabilizá-lo, coloca que as violências são mútuas, às vezes falam que ele teve um surto. E aí, na expectativa de mudança, assim, além delas se remeterem muito, quero dar uma segunda chance, elas vão falar que eles estão fazendo tratamento, que agora elas confiam nessa recuperação do companheiro. É a besta que vai se transformar em príncipe, né? Exato. E aí entra dentro desse lugar que você estava falando, né, do dispositivo amoroso, em que a mulher acaba se casando com um casamento e terminar essa relação. Então, naquele momento, é fracassar de alguma forma, né? Então, assim, elas estão se movendo ainda com a crença de que ele pode mudar, de que elas vão ser as responsáveis. Então, com paciência, dedicação, quem sabe, né, ele não consiga mudar, né? De que depende delas, né? Depende delas. E aí, na terceira categoria, surge a percepção do risco. E aí, nesse ponto, eu acho que tem sim, né, uma questão delas trazerem que não estão se sentindo mais em risco, até porque essa categoria talvez entre também, quando a gente vai ver o lapso temporal, ela fica mais para o final, assim, já depois de uns 4 meses, que ela tem uma prevalência maior, assim, de aparecer. Mas tem uma questão também, talvez, de estrutural, sabe? Quando a mulher vai para pedir a retirada da medida protetiva, muitas vezes ela é questionada, né? Ela já é de pronto, assim, de imediato, se ela está se sentindo em risco ou não. Então, acho que isso acaba se repercutindo, assim, também, quando ela vai para uma equipe psicossocial ser entrevistada, né? E quando esse relatório vai ser escrito, de que ela frisa, né? Não estou me sentindo em risco. Então, a gente sempre fica numa dúvida, assim, se ela não está repetindo porque o judiciário acaba requisitando que ela diga isso, se ela está se sentindo em risco ou não, ou se realmente, se aquilo ali apareceria mesmo como uma motivação, se a gente não questionasse ela a todo momento, né? Enfim. E aí, na quarta categoria, surge, então, a dependência financeira. Mas realmente, assim, se a gente for pensar na prevalência, foram analisados 60 relatórios, assim, na prevalência da dependência financeira como motivação principal, em que elas chegam e falam que essa é a motivação, olha, não tem como sustentar e eu preciso que, né, estar junto novamente por conta disso, não foi a categoria que mais surgiu, assim. Ela ficou realmente em quarto lugar, com apenas 10% dos relatórios que a gente viu apareceu isso. Em compensação, quando a gente vai analisar o lapso temporal, ela fica bem prevalente nos primeiros 30 dias. Né? Então, assim, talvez não só das mulheres que disseram, né, que essa era a principal motivação para retirar, mas quando você vê a situação socioeconômica, assim, as mulheres que estão desempregadas, estão em situações mais precárias, né, de emprego mesmo, acabam ficando muito retirando nesse primeiro mês, assim, nesses casos que a gente analisou. Ou seja, não é o que prevalece, mas nesses casos isso torna mais urgente a retirada. A gente tem que pensar em políticas públicas que ajudem a dar um background para essas mulheres, né? Não só políticas públicas, né? Dentro das próprias medidas protetivas, você tem uma medida protetiva que seria a prestação alimentícia temporária, né? Que não poderia ser regulada por um tempo maior, porque isso seria em outra seara, né? De família e tudo. Mas a prestação alimentícia, né? Que seria temporária da medida protetiva, seria exatamente para suprir essa ideia da dependência financeira, que a mulher acaba mantendo esse relacionamento abusivo por mais tempo por conta da dependência financeira. Só que o que a gente vê, pelo menos eu posso falar mais em relação aqui ao DF, né? O que a gente vê é que muitas vezes a medida protetiva de prestação de alimentos temporários é ignorada, assim. Poucas vezes a gente consegue ver uma medida dessa ser deferida mesmo. Então você acaba fazendo um recorte aí de classe, né? Assim, as mulheres que conseguem sair de casa ou que conseguem se sustentar, elas acabam conseguindo fazer com que as medidas protetivas outras, de afastamento do lar ou de proibição de aproximação e tudo, sejam mais eficazes mesmo, do que as mulheres que não têm condições manter, né? Isso. E aí essas foram as 4 categorias, então, que surgiram, né? E a gente foi analisando
à luz dos dispositivos, e aí eu fui adiantando algumas coisas que fazia parte, assim, fazia sentido para mim, mas depois, nesse segundo momento, a gente fez a análise temporal, né, das medidas protetivas, e aí a gente percebeu que a divisão foi o primeiro mês, né, do dia em que a mulher fez o registro da ocorrência até o dia em que ela retirou a medida protetiva. Então, foi a análise das motivações naquele primeiro mês, no segundo mês, no terceiro e depois de 4 meses que pediram a medida protetiva, a retirada da medida protetiva. E aí, essas mulheres que, entre a data do fato, né, e a retirada de medidas protetivas, o pedido, foi no primeiro mês, a principal categoria que apareceu foi o AMAR, né? Se tinha filhos ou não, isso não foi muito, foi bem similar, assim, não teve muita diferença. E aí surgiu aquele negócio que a gente estava falando da dependência financeira, junto com essa situação ocupacional que fosse ou de situação precária, de emprego ou de desemprego. E aí, em relação às medidas protegidas foram tiradas depois do quarto mês, a gente tem a prevalência principalmente do cuidar, mulheres que romperam a relação, então as mulheres que realmente, depois do boletim de ocorrência, romperam a relação, elas sentiram uma necessidade de manter essa medida protetiva por mais tempo, e aí entra dentro dos estudos, né, que fala de fatores de risco das mulheres vítimas de violência, entra que quando você rompe o relacionamento, né, além de haver, às vezes, um incremento da violência, tem muito risco de feminicídio, né? E aí, como estava trazendo os dados do Brasil, como a gente está, realmente as mulheres que tinham rompido o relacionamento sentiram a necessidade de manter por mais tempo essa medida protetiva. E aí, quando prevalece o cuidar também após 4 meses, então, de medida protetiva deferida, talvez a gente entre numa análise da sobrecarga mesmo dessa mulher, né? Dela estar mediando, tanto de não querer mais sobrecarregar os familiares que estavam mediando a relação do pai, né? Dos dias de convivência, quanto ela mesma, dessa gestão, né? Toda além de gerir uma separação de fato do pai e dos filhos dela, digamos assim, ela tem que gerir como tudo isso vai acontecer, como a relação deles vai continuar sendo preservada, né? Então, acho que acaba entrando numa estafa mesmo, uma relatos uma estafa, assim. Essa medida protetiva, apesar de me garantir minha proteção, minha segurança, ela tá me dando mais trabalho na minha vida cotidiana, né? É uma sobrecarga, né? Isso, de sobrecarga. E aí também, depois desses 4 meses, tem a questão de percepção do risco, assim, que é mais que elas começam a falar que não se sentem mais em risco e por isso estão retirando a medida protetiva. Mas aí também aumenta, depois de 4 meses, essa categoria, assim, né? A presença dessa categoria nas motivações. E aí foi isso um pouco a pesquisa. O início, né? E agora a gente tem outras coisas. Sim, muito bom, Paola. Quero te agradecer muito. Acho que você fez uma síntese ótima. Você quer falar Acho que mais eu fui correndo, coisa? né? Não, mas acho que eu corri muito. Não, mas foi muito claro, muito claro. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar, de repente, aí o contato para quem está te assistindo? O contato, você diz profissional? Pode ser até aqui, né? Você tem, não sei como é que você usa a sua página do Instagram, mas enfim. Uhum. A minha página do Instagram, ela é mais pessoal mesmo. Eu estou criando uma outra página aí, tentando mergulhar um pouquinho nessas leituras que eu estou fazendo, até por conta do mestrado, né? Então, acho que foram vários portais, né? Assim, o seu livro é um dos portais que a gente passa, até porque quando a gente está falando aqui da pesquisa, a gente fala de mulheres vítimas de violência doméstica, mas a estruturação dentro dos dispositivos, né, materno e amoroso, a gente vê na nossa vida, a gente vê na vida das mulheres próximas da gente, né? É muito palpável os exemplos quando a gente vai estudando, né, sobre isso. Então, por conta do mestrado, eu comecei um outro Instagram, que rever.mundo, e aí eu vou tentando estruturar, para estruturar minha cabeça mesmo, das leituras que a gente vai adentrando, né, desses portais que a gente vai adentrando. Mas, enfim, o meu Instagram pessoal também fica bem à vontade. Lá no meu trabalho, a gente acaba trabalhando com casos de violação de direitos humanos, então muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, sobre como a justiça trabalha, né, nessa seara. Então, dentro de violência doméstica, tem a parte de maus tratos, tem a parte de abuso sexual, que a gente acaba lidando, né, e pode estar à disposição.
E, e aí acho que é isso mesmo. Eu acho que é importante dizer, Paulo, que esse artigo ele vai sair publicado, foi aceito como capítulo de livro, você podia falar um pouco. E vai ser Uhum. publicado, talvez nesse ano, mais para frente, né? Isso. Ele vai ser publicado, na verdade, vai ser publicado como capítulo na obra Elas por Elas, Mulher, Ciência e Direito, que é do Núcleo de Pesquisas Jurídicas de Imperatriz, da Universidade Federal do Maranhão. E não tem previsão ainda, né, do lançamento, mas deve ser por esse ano, porque já estão selecionados os artigos, né? Ótimo. Então, assim, gente, que for publicado, eu publicizo aqui na página do Instagram e disponibilizo para vocês também. Paola, eu quero te agradecer muito. Foi ótimo, querida. Foi muito claro. E eu acho que você conseguiu passar bastante o recado. Quero te agradecer muito por você ter vindo, tá? Imagina, obrigada a você. Bom, gente, a gente se encontra aí numa próxima live. Provavelmente o tema da nossa próxima live vai ser depressão e masculinidades, tá bom? Beijos, se cuidem e a gente se vê. Beijão. Tchau, tchau.